Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais uma entrevista com diretores de festivais de fotografia brasileiros. Isso aqui é uma parceria, essas entrevistas são uma parceria do Ateliê Oriente, do Instituto NUS e da Rede. Hoje recebemos Milton Buran, que é o diretor-geral do Fotorrio, um dos seus idealizadores, antropólogo, fotógrafo, e vamos conversar sobre o Fotorrio e sobre festivais de fotografia, que é o nosso principal foco aqui. O Fotorrio nasceu em 2003 com o objetivo de valorizar a fotografia como bem cultural. Desde então, destaca a importância da fotografia no campo da arte, na comunicação e na vida social contemporânea. É o mais antigo festival de fotografia do país, inicialmente bienal e anual a partir de 2013. Em 2020, realizaria sua 13ª edição, tendo abrigado mais de 1.100 exposições, projeções, debates, cursos e atividades afins, envolvendo cerca de 2.000 fotógrafos brasileiros e estrangeiros. O Fotorrio é um agente de desenvolvimento da cultura visual que promove a cidade do Rio de Janeiro e o Brasil como referências da fotografia no continente, reforçando a vocação natural do Rio de Janeiro como cenário e criador de imagens, além de marco histórico pela produção das 3 primeiras fotografias feitas na América do Sul. Buran, qual você acha que é a principal função ou as principais funções de um festival de fotografia? Bom dia. Bom dia, Paulo. Obrigado ao Ateliê Oriente, ao Instituto NUS, pela lembrança aí de me convidar para esse papo. É muito bom para a rede, para os fotógrafos brasileiros, que a gente possa debater os assuntos, né? Olha, Paulo, eu vou propor que a gente pense pense os festivais, né? A ideia de festival, porque nem sempre as coisas surgem na vida social, elas surgem quando elas se fazem necessárias. Tem um ditado antigo que diz que a função faz o órgão, ou seja, quando você precisa de uma função, um órgão se coloca, se materializa à sua disposição. Então, por exemplo, na organização dos fotógrafos, nós tivemos fotoclubes, depois nós tivemos, como é que se diz, associações de repórteres fotográficos e cinematográficos, depois nós tivemos tentativas de sindicato, nós tivemos a União dos Fotógrafos de Brasília, de São Paulo, nós tivemos associações pelo Brasil. Depois, num determinado momento, que era necessária uma combatividade maior, nós tivemos o movimento das agências, não é? com uma participação expressiva na produção fotográfica, na informação e no campo político no Brasil. É o caso da ASJU, de Brasília, da qual eu fiz parte, é o caso da F4, de São Paulo, da Angular, da Central Fotojornalismo, foi a primeira delas que nasceu em São Paulo, primeira dessa fase, né? Porque já havia a Focontexto antes, já havia do Assis Hoffmann, já havia a Vix do Rogério Medeiros no Espírito Santo. Então, houve um momento das agências. Aí nós chegamos no momento dos festivais, né? Quer dizer, para responder a uma demanda crescente, específica da fotografia, dos fotógrafos, da fotografia como forma de expressão. Ora, uma pequena historinha dos festivais. O festival mais antigo, que a gente hoje chama de festival, né? Porque o Fotorrio mesmo não é um festival, é um encontro internacional de fotógrafos, mas, sei lá, entrou na roda essa marca fantasia de festival, que eu acho que sabe, festival é festa. E eu acho que, bom, enfim, o primeiro desses festivais foi os encontros de Arles, na França. Em Arles, o Julien Clerc fundou uma escola de fotografia e essa escola promoveu uns encontros, e isso começou há 50 anos. Isso se tornou bastante famoso. Os encontros de Arles, chamado Rencontre d'Arles, eles tiveram um ponto de virada quando o Jean-Luc Monterousseau, que na época era
o curador de fotografia do Beaubourg, do Centre Georges Pompidou, em Paris, ele teve a ideia de fazer o Mois de la Photo. O que era o Mois de la Photo? Era uma articulação entre as galerias privadas e os principais museus de Paris. E Paris tem Museu Abessa, então é principal ligado às artes plásticas, à expressão plástica, a expor fotografia. Né? Tem então, seria Museu mês Abessa e Galeria Abessa. à fotografia. Né? Muito bem. Isso, o Mois de la Photo, então, ele influenciou a Arles. E a Arles, que só tinha workshop, oficina, palestra, conferência, passou a ter também exposição de fotografia. Então, de festival, vamos chamar assim, que é aquele festival que se dá numa cidade pequena, num tempo concentrado de uma semana. Quer dizer, um festival pode ter, Arles demora meses, mas ele acontece mesmo em uma semana, né? Concentrado em uma semana, em que ele é balizado pelo top da expressão fotográfica. São os melhores fotógrafos, são os melhores pensadores da fotografia, etc., tal, que vão para lá. É condensado, a nata da nata. Então, nós ficamos com duas propostas, por exemplo, né, de formato pequena, pelo top, e um mais amplo, numa cidade grande, que abarcava uma produção muito maior, etc. O rebatimento nisso no Brasil se deu com o mês da fotografia em São Paulo. Eu me lembro bem, porque eu estava fazendo meu doutorado na França e o Juvenal Pereira me procurou, dizendo: você que está aí na França, a gente quer conversar com o cara, como é que é, não sei o quê. E aí nós nos articulamos e tal, e eu não cheguei a participar das conversas, foi o Juvenal, e eu acho que foi o Chermon também. Bom, o fato é que em São Paulo eles saíram com esse mês da fotografia de São Paulo, que foi muito bem sucedido, sobretudo no segundo, terceiro ano, foi muito bem sucedido, mas por questões várias que nem saberia analisar aqui, ele acabou se dissolvendo. Não é? O Rubens Fernandes tentou segurar um tempo e tudo, mas acabou se dissolvendo aquilo ali e não vingou, né? Não se sustentou. Nós tivemos uma experiência no Brasil interessante, que foi a Bienal de Fotografia de Curitiba, que foi feita por uma decisão da prefeitura, que convidou o Orlando Azevedo, e ele fez, me parece que 2 bienais. Isso também na década de 90, porque quando ele fez a primeira Bienal, eu estava também no mesmo doutorado lá, foi parecido, a mesma época do mês da fotografia de São Paulo, e ele constituiu uma coleção, fez um museu e fez ali uma Bienal, que é mais ou menos aquele formato de não só o mês de fotografia de São Paulo. No caso brasileiro, eles trazem no seu DNA as semanas de fotografia da Funarte. Não é? E aí eu acho que também é legal a gente recuperar um pouco o fio da meada. Você desculpe, Paulo, você e os nossos quem nos acompanha, né? Mas é que realmente eu cheguei à conclusão, quer dizer, me toquei de que, por exemplo, dentre os diretores de festival, eu sou o mais velho, né? Quer dizer, não só o mais velho em idade, mas o mais antigo nessa lide fotográfica. Né? Então, eu me lembro perfeitamente quando Serginho Esbraga e o Zeca Araújo resolveram fazer um projeto para apresentar a Funarte para fazer a galeria de fotografia. O Zequinha tinha visto a Photographers Gallery em Londres, tinha se impressionado com isso. Aliás, fez muito bem, porque é impressionante mesmo. Se juntou com o Serginho Esbraga
E eles fizeram esse projeto, apresentaram para a Funarte, no final só deu para contratar um, contrataram o Zeca fez a galeria, e a galeria foi assim, a primeira ação de Estado desde o tempo do imperador para fazer alguma coisa pela fotografia no Brasil. E eles fizeram uma exposição seminal, emblemática, histórica e definitiva chamada Nossa Gente. Desde os tempos do imperador, que não tinha uma ação de Estado pela fotografia brasileira. E eles começaram dando rosto ao Brasil. Foi uma coisa extraordinária, porque nos tempos do imperador a gente sabe os rostos que foram, né, expostos. Inclusive, se você consultar o catálogo, você vai ver que muitos, quase todos, dos principais nomes da fotografia brasileira dos últimos 20 ou 30 anos estão lá. Eu acho que só quem não está lá é o Sebastião Salgado, o resto todo está lá, né? E o Sebastião Salgado não estava também porque eu acho que nessa época ele estava mais envolvido com a economia do que a fotografia. Ele não era fotógrafo ainda, né? Ou, quer dizer, profissional, não era fotógrafo. Então, está todo mundo lá, todo mundo. Você pode olhar, está todo mundo lá nessa exposição e a cara do Brasil está lá. Né? Bom, a galeria se desenvolveu e chegou um momento que ela teve que se transformar. E nesse processo de transformação e de crescimento é que foi chamado Pedro Vasques, que vinha de uma temporada também em Paris. Então, olha só como o DNA da fotografia brasileira ele é marcado pela França, não é? Sem desprezar o peso que tem em Nova York. Chegaremos lá. Mas esse DNA está sempre ali. Foi um francês que fez a primeira foto aqui, foi na França que surgiram os festivais, não é? O Pedro Vasques, que já conhecia Arles, que já conhecia aquilo tudo, ele trouxe essa cultura de Arles para o Brasil. E quando ele assumiu, ele fez uma coisa muito interessante. Ele convidou fotógrafos do Brasil inteiro, representantes de regiões do Brasil inteiro, para, no Rio de Janeiro, discutir a fotografia. Eu vim representando o Distrito Federal, porque na época eu estava morando em Brasília. A Nair Benedito veio do São Paulo, Chicaoca estava lá, Bené Fonteles. Bom, a minha cabeça já não lembra mais todas as coisas, mas isso está aí, a gente dá um Google, aparece. Tinha gente do Brasil inteiro, e nós discutimos várias coisas, e o Pedro colocou o vírus do festival, do negócio de Arles, né? E nós acabamos concluindo que a primeira ação do novo núcleo da fotografia deveria ser um encontro nacional de fotógrafos. Bom, é claro que isso esbarrava com questão de verba, muita coisa. O serviço público, a gente sabe, é uma máquina enorme para se botar em movimento, demora e tal. Então, nós acabamos, quando chegou na hora de dizer quando é que a gente vai começar, deu aquele branco, e eu, na época, tinha acabado de formar a AJO com meus companheiros, e a gente tinha conseguido uma cadeira, uma disciplina de fotografia na UNB, que estava a cargo da Luísa Venturelli. Aí eu propus, eu digo, vamos fazer lá, eu falo na UNB, a gente faz uma semana da fotografia com a estrutura da UNB em Brasília. E assim nós fizemos a Semana da Fotografia. Inclusive, a Ângela Magalhães foi lá prestigiar a gente, o Pedro não pôde ir, mas a Ângela foi prestigiar a gente na nossa semana, e assim a gente fez a primeira semana, e a semana foi se desenvolvendo. E ela foi se desenvolvendo na matriz de Arles, muito mais um encontro para discutir fotografia do que uma galeria a céu aberto, papapá. E isso foi fundamental, inclusive pela questão da itinerância da semana, o fato dela se deslocar pelo país. Isso foi muito importante. Não é? Foi tão importante que alavancou a passagem do núcleo de fotografia para um instituto
nacional da fotografia, nos moldes que tinha o Instituto Nacional de Artes Plásticas, da Música e outros. Bom, então eu acho que a gente deve, né, nós temos um dever de reconhecimento e gratidão ao Pedro Vasques por ter construído esse caminho. E também devemos um voto de reconhecimento e gratidão a Ângela Magalhães, que pegou o touro à unha dentro da estrutura da FUNAT e foi acompanhando esses festivais e tudo. Inclusive, quando saiu todo mundo, ficou ela na FUNAT. Quer dizer, acaba sendo uma espécie de memória viva disso que está aí. Então, bom, num determinado momento, veio o Collor, veio isso, veio aquilo, enfim, avacalhou com o país, porque esse país é assim, de tempos em tempos alguém vem e destrói todas as coisas, né? E nós ficamos naquele limbo, não é? Ficamos naquele limbo. Então, nós herdamos uma coisa forte, que foi essa ação das semanas de fotografia. Nós herdamos uma coisa forte, que foi o movimento das agências, que foi no bojo do movimento por direito autoral, por reconhecimento de crédito, por tabela de preços mínimos, por pautas próprias no fotojornalismo não patronais, quer dizer, contrária ao release visual imposto pelo regime militar. Então, houve todo um caldo de cultura fotográfica que se desenvolveu no final dos 70 e ao longo dos 80. Nos 90, desagrou na realização do mês da fotografia em São Paulo. Já 90 e tantos, eu acho que foi 94, 95, 93, então aconteceu lá na década de 90. Ao mesmo tempo, essa ideia de festival ia se desenvolvendo, sobretudo pela Europa. Teve um modelo muito interessante nos Estados Unidos, que foi o festival em Houston, que introduziu a leitura de portfólio como um business nessa muvuca fotográfica. Ao mesmo tempo que, por falar em business, em Paris nasceu o Paris Photo, que é uma feira de fotografia, um mercado fotográfico, é uma feira de arte voltada para a fotografia. Outra coisa, né? O Mois de la Photo, que começou acontecendo dentro do Mois de la Photo, mas ganhou uma projeção e um volume de negócios que acabou se transformando no que é hoje, né? Uma grande feira, a maior do mundo, no Grand Palais, com um catálogo apresentado pelo presidente da República Francesa. Então, é outra coisa. Bom, essa rede de festivais no mundo se organizou como Festival of Light, os festivais da luz. Né? E entre esses festivais da luz está o Festival Encontros Abertos de Fotografia de Buenos Aires, que tem sido, ao longo dos anos, bastante atuante, e no começo do milênio era muito atuante. Era tão atuante que nós, que eu digo, é o grupo que fazia o curso de pós-graduação em fotografia como instrumento de pesquisa, que eu coordenava aqui na Cândido Mendes, os alunos, incentivados e coordenados pela Sinara Barbosa, foram lá organizamos uma viagem a Buenos Aires e nós éramos 42. Imagina o que não é 42 fotógrafos de um único país desembarcando no festival. Então, foi uma festa total. E lá teve uma reunião do Festival da Luz, e a pressão sobre o Rio de Janeiro para sediar um festival era muito grande. Porque São Paulo tinha tentado, mas tinha parado. Curitiba tinha mudado o prefeito, o negócio tinha parado. E o Brasil estava fora dessa rede de festivais. Eu me lembro que a pressão foi tão grande que, quando teve a reunião do Festival da Luz, eu não fui. Eu pedi para assinar aí. A senhora disse, por que tu não vai? Se a discussão é o Rio de Janeiro, eu digo, é por isso mesmo, que se eu for, os caras vão
cair em cima de mim, eu não quero fazer um festival. Eu quero fazer outras coisas, eu estou cansado. Não quero fazer o festival. Bom, naquela época eu achava que estava cansado, mas isso faz 20 anos. Então, resultado, na verdade, eu fui ver aquela cidade no Uruguai, que é uma cidade portuguesa com certeza, que agora eu consegui esquecer o nome, e a Sinara foi, e realmente a pedida era essa. E no avião da volta, eu acabei pressionado, porque tinha uns 20 fotógrafos gritando no avião, queria fazer festival, eram todos meus alunos. Aí eu digo, bom, então, porra, não tem jeito, vamos fazer o festival. E fizemos o festival na raça, sem nenhum patrocínio do curso. A Sinara foi a coordenadora adjunta, e ali teve a Joana Maza, e teve a Micaela Vermelho, e, enfim, a Roberta Furtado, depois a Melanie Guerra, e assim nós fomos incorporando os alunos do curso, naturalmente as mulheres, as meninas muito mais participativas, como a gente já sabe, né? O pessoal apareceu ali, os meninos ficaram trabalhando. E graças a essas fotógrafas, nós conseguimos construir o PhotoRio, e graças a elas também nós estamos chegando até aqui hoje. Então, vamos ver um pouco o nosso modelo, né? Já estou até entrando um pouco na ideia mais geral. Veja bem, os festivais hoje, eles são o principal instrumento de criação de uma arena de debate e de visibilidade da fotografia no mundo, não é só no Brasil. No mundo. E isso é tão eficaz que nós hoje temos 30 festivais no Brasil. Aliás, eu acho que até mais. Né? É uma vergonha que eu, como vice-presidente da rede, não tenha isso na memória. Agora, eu estou cada vez mais com a memória antiga, essa memória festivais que a gente tem, mas a Carmen sabe, e o Paulo também. Isso mostra a eficácia dos festivais. Né? E aí nós temos festivais, encontros, isso e aquilo, de várias naturezas, gente. Né? E eu acho que isso é que faz a riqueza desse movimento fotográfico no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um continente. O Brasil é um continente. O Brasil já tem, pelo menos 3 festivais, fez festival consolidadamente com uma pegada internacional, que é o PhotoRio, que é o Paraty em Foco e que é o FestPoa, né? FotoFestPoa. E o Foto em Pauta de Minas Gerais, que está caminhando nisso. Sendo que o Foto em Pauta de Minas Gerais, ele fez uma coisa maravilhosa, que o PhotoRio fazia, de certa maneira, no seu começo, mas depois, pelas dificuldades que todos sabem que passa no Rio de Janeiro, nós fomos perdendo capacidade de ação pelo país. E ele aí, com a gente, uma discussão. Então, isso é muito importante. O Foto em Pauta, como aliás, todos os outros festivais, eles estão no DNA de Arla. Né? É uma cidade pequena, com exceção de Porto Alegre, que é uma cidade grande. Mas o festival ele é como se estivesse numa cidade pequena, né? E com aquele nível de concentração, aquele tipo de coisa, e que apresenta exposições, discussão, workshop, palestra, mas funciona, sobretudo, como uma arena de encontro e de discussão de fotografia, de caminhos fotográficos, não só em termos de organização, de políticas públicas, de ações privadas, de caminhos estéticos e tudo mais. E foi isso que deu origem à rede. No DNA da rede estão os festivais. Foram os festivais que criaram a rede. Não é? Nós criamos a rede, eu digo nós porque eu participei desse processo também, nós criamos a rede
porque nós precisávamos de um instrumento de intervenção na sociedade como um todo e no universo político de formação de políticas públicas que representasse o segmento da fotografia. E os antigos sindicatos, federações, não sei o quê, não representavam mais. Da mesma forma que a União dos Fotógrafos não representava mais, as agências não representavam mais. O que representava, o que representa no momento, são os festivais. Então, os festivais, eles vieram a substituir esse instrumento de representação. E para reunir nacionalmente e poder influir nas políticas públicas, hoje os fotógrafos têm um representante na CNIC. Claro que tem. Foi a rede que conseguiu. Os fotógrafos foram ouvidos na formulação das políticas públicas. Nós fomos brigar no Ministério da Cultura. Agora nós não vamos brigar porque não tem mais nem Ministério da Cultura, mas nós estamos brigando na Secretaria. Então, a rede, ela, através dos festivais, não é? Ela foi, quer dizer, alavancada pelos festivais, ela pôde reunir os produtores de fotografia. E é uma diferença grande entre você ser produtor cultural de fotografia ou você ser fotógrafo, produtor de fotografia. Porque entre os produtores culturais de fotografia está contida toda a pauta do fotógrafo, produtor de fotografia, com um elemento que fica de fora, que se chama ego. Porque todo artista tem um ego desse tamanho. Inclusive eu, como produtor de fotografia. Agora, eu, como produtor de cultural da fotografia, eu tenho uma coisa que passa adiante do meu ego, que é a minha planilha. Então, com isso, a gente consegue organizar uma ação cultural, não é comercial, é cultural, em defesa da fotografia como forma de expressão e como bem cultural, maior importância no panorama das artes e da expressão e da comunicação de uma sociedade, no caso a nossa. Então, veja bem, nós hoje temos no Brasil, todos esses festivais, eles têm essa característica. O único festival que não tem a característica que não é calcado no IARDO é o Fotorio. E a gente padece por isso, né? Então, como eu sei que perguntar sobre o Fotorio é uma pergunta inevitável, eu vou popar o Paulo, já vou entrar um pouco nessa nossa questão do Fotorio aqui. Olha, o Fotorio nasceu numa cidade que é diferente de todas as outras cidades da América Latina, em termos de fotografia. Não só porque aqui foi feita a primeira foto, não. É também porque, na época, tinha um imperador que tinha 14 anos, ele não tinha nem 14 anos, eu acho, quando ele comprou o primeiro daguerreótipo, e ele se apaixonou pela fotografia. E ele criou o título de fotógrafo da Casa Imperial. Ele foi o primeiro depois da Rainha Vitória, né? Sendo que, quando ele criou esse título, ele não sabia que a Rainha Vitória já tinha criado, porque foi mais ou menos ao mesmo tempo. Até a notícia chegar aqui, ele criou esse título. E o que é esse título? Esse título é fomento. É fomento. Ele botou dinheiro na fotografia. Ele criou um fundo de comércio, ele fez encomendas, ele pagou, ele botou dinheiro do Estado, não é? Ele deu prestígio, ele levou toda a aristocracia da época para esses fotógrafos. Então, todos os fotógrafos da Casa Imperial enriqueceram e produziram uma obra extraordinária. Além disso, ele formou a maior coleção de Estado de fotografia do século XIX. Dizem que a da Rainha Vitória é a maior. Deve ser mesmo, né? Porque a Rainha é Vitória. Mas o fato é que, se não é a maior, é a segunda maior do mundo, que está aqui, anda roubando muito a nossa coleção, mas ele batizou com o nome da mulher dele, Tereza Cristina Maria, e deixou aqui, junto com a biblioteca do Marquês de Pombal, que fez da nossa biblioteca a 5ª biblioteca do mundo, e que agora está entregue a um sujeito que acha que a Terra é plana e não sei o quê, sei lá, outras coisas absurdas. Mas o fato
é que o Rio de Janeiro ele acabou funcionando dessa maneira. E depois tem mais. Depois de Paris, o Rio de Janeiro foi a cidade do mundo mais fotografada até a Segunda Guerra Mundial. Depois, Nova York ganhou de todo mundo, né? E no Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro foi capital da colônia, depois foi capital do Reino Unido de Portugal e Algarve. Foi a única cidade das Américas que foi capital de um império global europeu, né? Então, isso atraiu para a cidade muita coisa. Depois ela foi capital do Império e da República. As maiores coleções fotográficas do país estão aqui, na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, no Arquivo do Rio de Janeiro, e as privadas também estão aqui, não é? Com exceção das públicas e das privadas, com exceção da coleção do MASP, que é extraordinária, não é? As coleções públicas, as demais estão aqui, e as privadas também, não é? O Instituto Moreira Salles agora abriu uma grande sede em São Paulo, lá uma coisa extraordinária, mas aqui está o centro da fotografia. Foi para cá que eles vieram. Aqui está a coleção Joaquim Paiva. Aqui está a coleção Gilberto Chateaubriand. Então, o Foto Rio tem esse DNA. O Rio tem esse DNA. E nós, então, bebemos nessa fonte. E propusemos um festival por adesão. Ou seja, a cidade do Rio de Janeiro pode se expressar. Eu fui muito criticado na época, mas nós fizemos, era o começo dos anos 2000, 2002, quando a gente discutiu isso, e nós decidimos pagar um preço. Eu fui muito criticado porque disseram que ia ter muita foto ruim, porque adesão, não sei o quê, que tinha que ter um comitê curatorial que ia escolher as fotos que iam entrar no Foto Rio. Olha, é mais ou menos o que acontece num festival pequeno, numa cidade pequena. Esse é o modelo de arte. Só que tem que, isso aqui é o Rio de Janeiro, cara. Sabe? A sociedade brasileira tem que se expressar. E depois a fotografia, ela é um bem cultural que atravessa todas as classes sociais e todos os níveis de instrução e todos os níveis de cultura, todos os caldos de cultura. Não existe, a cultura não é um bloco monolítico, não é isso. O melhor não é necessariamente o que está no Metropolitan, o que está no Louvre. Para uma obra entrar no Louvre, meu Deus do céu, ela tem que estar consagrada há décadas. Não é? Então, a fotografia é diferente. A fotografia ela é praticada, era há 20 anos atrás, já era há 20 anos atrás, e hoje muito mais, ela é praticada por todo mundo. Então, nós resolvemos fazer por adesão. E eu vou dar um exemplo aqui do interessante da coisa. Uma fotógrafa, colega nossa, chamada Monique Cabral, que hoje está em São Paulo, ela tinha uma ação que ela fazia muito interessante, que ela fazia um passeio fotográfico, era trilharte. Ela ia pelas trilhas do Rio de Janeiro, porque, como vocês sabem, o Rio de Janeiro tem a maior floresta urbana do mundo, né? Cheio de trilha e de cachoeira. E, atualmente, de bandido. Mas, enfim, é menos bandido. E aí a Monique quis fazer uma exposição na trilharte. O modelo era o seguinte: o fotógrafo propunha a exposição, a gente olhava para ver se não tinha nada assim de fascista, racista, essas coisas. E aí dizia, tudo bem, se você encontrar um lugar para expor, você pode expor. Então, a gente delegava a curadoria para a sociedade em geral. Sendo que, claro, nós mantínhamos um núcleo duro do Foto Rio nos principais centros culturais. No Correio Brasileiro, no Centro Cultural Correios, no Centro Cultural da Justiça Federal, no Museu Nacional de Belas Artes, no Centro Cultural do Banco do Brasil. Ali, quem fazia a curadoria era o núcleo duro do Foto Rio. Era a coordenação do Foto Rio que determinava. Mas nós delegávamos isso tudo que está aí. E aí ela resolveu fazer a exposição dela no Parque dos Patins, na Lagoa. E todo mundo foi contra, porque disse que ela só era fotografia de amador, que era coisa ruim, que não sei o quê. A discussão foi feroz.
mas a Monique ganhou e a gente fez a exposição da Monique lá no parque. Eu fui na exposição da Monique, quando abriu. Tinha centenas, milhares de pessoas. Foi num sábado à tarde, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Parque de Patins. Estava um céu de brigadeiro, estava uma maravilha, era inverno, junho, aquela temperatura que não mata, né? O sol não achata, ele envolve, ele seduz. Foi uma festa do cacete. E nós distribuímos nosso panfletinho ali, e foi muito legal. E no meio da semana, eu estava no Centro Cultural dos Correios. Bom, e aí a Monique fez aquela festa, está aqui o coordenador do Fotorio. Eu falei, pessoal, não sei o quê. Pô, no meio da semana eu estou nos Correios e eu venho falar comigo. A gente estava lá na Monique, não sei o quê, aí a gente viu aqui o papelzinho e veio no Correio. Aquele cara que estava lá, aquele pessoal que foi ver lá na Lagoa, que nunca vai num centro cultural, que nunca tinha ido no centro da cidade para coisa nenhuma, que eles só vivem ali do Flamengo para a Barra da Tijuca, eles pegaram o panfletinho do Fotorio e eles foram se juntando. Da mesma maneira, quando a gente fez em Santa Cruz, no subúrbio daqui, tem um shopping center do mais merdal em Santa Cruz. E nós fizemos lá em Santa Cruz. E o povo de Santa Cruz foi parar no CCBB. Um dia eu fui ser banca na Unicamp e um rapaz veio me procurar. Eu disse, eu queria lhe agradecer, porque eu sou de Santa Cruz. E não tem nada em Santa Cruz. Aquilo lá é um horror. E um dia eu fui visitar a minha mãe lá, porque eu estou estudando em Campinas, e tinha lá no shopping, que é uma merda de um shopping, tinha uma exposição maravilhosa do Fotorio. E aí eu peguei o panfleto e fui ver tal exposição, tal exposição, tal exposição. Então, o Fotorio nasceu com essa vocação. E nós chegamos a ter praticamente 200 exposições. Teve um ano que nós tivemos 198 exposições, palestras, projeções e tal. Vai se, né? Porque, aliás, está todo mundo mal agora. Então, eu acho que, basicamente, essa é a importância dos festivais. Cada um com a sua vocação. Não é? Cada um com a sua vocação. Agora, eu lembrei também mais um com vocação internacional que surgiu, que foi o Solar, que é o nosso irmãozinho caçula. Então, você vê, o Brasil, que é esse continente, tem 5 festivais de vocação internacional e mais uns 30 regionais. E, olha, veja bem, eu acho que para construção do campo, fotográficas, hospitais desempenham um papel de fundamental importância. Ouso dizer até que, de certa forma, eles são mais importantes do que os grandes festivais nacionais. Porque o negócio é o seguinte, os grandes centros estão como é que se diz? Eles estão consolidados. Nós temos um festival aqui no Rio de Janeiro, nós vamos continuar fazendo, e o nosso festival vai crescer, está crescendo. Né? Mas o Rio de Janeiro não precisa disso, não. Veja São Paulo. São Paulo não tem festival. Aonde é que tem mais ação de fotografia, mais exposição de fotografia, aonde a discussão de fotografia é mais intensa, mais profunda, mais aguerrida, mais rica, aonde estão os principais centros de pesquisa em fotografia, em linguagem fotográfica, em estética, é São Paulo. São Paulo não precisa no festival. Quem precisa no festival é Caruaru, é Bagé. Esse precisa de festival. Não é? É Tiradentes, é Diamantina, é Lençóis na Bahia, é Piauí, sei lá. Eles precisam. O Norte precisa. Veja o papel que desempenha. Não é um festival, mas a ação da foto ativa. Não é? Funciona como... É um festival sem ser um festival. Não é? É um polo que capitaliza, que difunde e que tenta organizar o norte do país. E quando a gente fala o norte, meu irmão, a gente está falando de Rondônia ao Amapá. Para vocês terem uma ideia, isso aí é do tamanho da Europa, tirando a Rússia, praticamente. Europa então, Ocidental. A gente tem que ter festival em Rondônia, porra.
Tem que ter festival no Acre, tem que ter um festival com 15 palestras, com 3 exposições, sei lá, é o pequeno festival. Então, eu acho que a grande vocação da rede é a disseminação dos pequenos festivais. E eu acho que nós, dos grandes festivais, que temos uma experiência acumulada, nós temos o dever e a obrigação de transferir essa experiência acumulada para os gestores dos pequenos festivais, inclusive propondo atividades, emprestando o eventual prestígio pessoal que a gente tenha, a nossa rede de relações para fortalecer esse festival. Já que isso aqui é uma ação da rede também, então eu aproveito para conclamar os nossos associados pelo Brasil afora, para que pensem nisso. E os pequenos festivais, para que contem com os grandes festivais. Porque essa é a vocação da rede. E essa diretoria que está aqui agora, sem prejuízo das passadas, porque cada diretoria teve o seu momento e a sua importância na construção da nossa rede, mas essa diretoria está empenhada em fortalecer o campo de representação política, de políticas públicas, de discussão de fotografia, de debate sobre linguagem, estética. E isso só pode ser feito através de núcleos distribuídos pelo país inteiro. Perfeito. E o festival é a forma de organização que a gente tem. Olha, ficou mais longo do que a gente pensava. Eu acho que eu vou ficar por aqui, Paulo. Não, pois é. A gente tinha combinado algumas perguntas, mas eu não cheguei a fazer as perguntas, mas você respondeu todas as perguntas que eu iria fazer. Ué, mas você... Não, perfeito. Não, eu sei. Não, ficou ótimo. A gente poderia conversar aqui durante muitas horas, evidentemente. Teremos outras oportunidades para conversar, mas, Burão, eu queria te agradecer mais uma vez, não só por essa conversa, essa entrevista, mas por essa aula, realmente, né? Porque você falou mais cedo de memória viva. Então, se tem pessoas que são memórias vivas da fotografia, você é memória vivíssima, não só da fotografia, principalmente dos festivais. Não é só cabelo branco e ruga, né? Tinha que ter alguma vantagem. Tem que ter alguma vantagem. Buran, muito obrigado por tudo e pela entrevista e pela conversa e por essa injeção de ânimo que você sempre dá na gente quando a gente conversa sobre qualquer assunto, mas especificamente da fotografia e da fotografia brasileira. Obrigado. Eu que agradeço, Paulo, a você, ao Ateliê Oriente, ao Nus, ao Daniel e à rede. Muito obrigado. Obrigado a todos. Valeu. Obrigado.